E já vou apresentar o nosso primeiro palestrante, que vai falar numa mesa sobre idosos e exercício físico, e ele vai falar sobre exercício resistido. É o Dr. José Maria Santarém, que é doutor em medicina pela USP, fisiatra e reumatologista e diretor do Instituto Biodelta. Bem, boa tarde a todos. Agradeço o convite por essa oportunidade e vamos ao nosso tema, né? Nós vamos abordar alguma coisa sobre exercício resistido em idosos. O exercício resistido é o termo mais acadêmico para aquilo que a gente conhece como musculação, né? Exercício com peso. Bom, em qualquer faixa etária nós sabemos que exercício, atividade física é importante para promover saúde, mas também em qualquer faixa etária as pessoas podem ter limitações para a prática da atividade física. Em qualquer faixa etária, essas limitações podem ser por doenças, por lesões e também pelo processo de envelhecimento. Não necessariamente a pessoa precisa ser idosa para ter as limitações do envelhecimento. O envelhecimento começa muito antes da pessoa ser idosa. E já pode apresentar, então, pessoas na faixa dos 30 a 40 anos, limitações para a prática da atividade física em função de processos de envelhecimento, embora ela não seja idosa. Basicamente, os processos de envelhecimento, quer dizer, o processo de envelhecimento se caracteriza pelos processos degenerativos. Como eu disse, não é a questão da idade, principalmente, mas a genética. Algumas pessoas com idade precoce já apresentam processos degenerativos importantes e pessoas com idades mais avançadas podem apresentar discretos processos degenerativos. Então, não é só a questão da idade, mas a predisposição genética individual para esses processos de desgaste. No sistema cardiovascular, o processo de desgaste de degenerativo básico é a aterosclerose, que leva a limitações para o desempenho físico. E no sistema músculo-esquelético, nós temos como principais processos degenerativos as condropatias, incluindo aí as meniscopatias, as discopatias, então desgastes de cartilagens em geral que levam a limitações para a prática de atividade física. E as tendinopatias, também os processos de enfraquecimento, de desgaste dos tendões que levam a limitações. Por que será que atualmente existe tanta ênfase em exercício resistido para a promoção de saúde e principalmente em pessoas, em populações mais fragilizadas como idosos? Esse é um exemplo de uma publicação nessa área, este é outro exemplo de uma publicação com esse foco. O meu livro aborda também estas questões. Por quê? Basicamente porque o exercício resistido, que nós vamos chamar aqui de musculação, apresenta eficiência em promover os ajustes, as adaptações que nós desejamos e segurança. Nós vamos falar daqui para frente um pouco mais, tanto sobre a eficiência quanto a segurança. Mas, inicialmente, um conceito importante. As atividades físicas, melhor dizendo, os exercícios físicos, podem ser classificados em intensos ou suaves, de acordo com a intensidade. A eficiência tem relação direta com a intensidade e a segurança tem relação inversa, ou seja, as atividades mais intensas são mais eficientes para qualquer objetivo que se pensar. E, por outro lado, são menos seguras, porque tem mais sobrecargas. Então, esse já é um conceito importante, eficiência e segurança. E nós vamos observar que o treinamento resistido tem a eficiência das atividades intensas associado com a segurança das atividades suaves. Isso é tão importante que eu vou repetir. A popularidade do treinamento resistido hoje para populações mais fragilizadas se deve a isso. Esse tipo de exercício tem a eficiência dos exercícios intensos, associado com a segurança dos exercícios suaves. Então vamos detalhar um pouco mais para tirar dúvidas. Falando da eficiência, promoção de saúde, inicialmente cardiovascular. Nós sabemos que a atividade física promove saúde cardiovascular, principalmente pela produção de miocinas, que são interleucinas anti-inflamatórias.
O indivíduo sedentário tem um estado inflamatório basal que leva basicamente aos processos degenerativos vasculares, a aterosclerose, e a atividade física é um antídoto para isso, produz substâncias anti-inflamatórias. Qualquer atividade física faz isso, mas os exercícios resistidos fazem muito bem. E com isso promovem proteção não só para a degeneração vascular, mas também para outras situações como doenças autoimunes e alguns tipos de câncer. Com relação à saúde musculoesquelética, as atividades físicas em geral promovem a integridade dos tecidos componentes do aparelho locomotor. Mas o exercício resistido faz isso com mais eficiência. É por isso que esse tipo de exercício é conhecido como bodybuilding, ou seja, a construção do corpo, né? Falando um pouquinho da eficiência na funcionalidade, que é a aptidão física na medida ideal para as atividades da vida diária serem confortáveis. O exercício resistido promove várias aptidões, mas particularmente a força. E a força é cada vez mais reconhecida como aptidão fundamental para a qualidade de vida. Primeiro porque a realização das atividades da vida diária exige força. Levantar de uma cadeira, subir uma escada exige força, a gente só não percebe isso porque tem força, mas quando perder a gente vai perceber. Evitar quedas. A intervenção que mais evita quedas é o aumento de força. É o aumento da força. Não evita desequilíbrios, mas a pessoa pode se desequilibrar por qualquer razão, tonturas, vertigens, tropeçou, mas pode não cair se tiver força para recuperar o equilíbrio. Então, força é importante para a pessoa não cair, mesmo que se desequilibre. Proteção articular é outra aplicação importante da força, inclusive com aplicações terapêuticas, controle de dores. Mesmo com processos degenerativos que provocam dor, a dor vem pela instabilidade articular, seja na coluna, seja na articulação periférica. E o fortalecimento muscular estabiliza e controla dores. Caminhar, para que as pessoas caminhem bem, confortavelmente, de forma aeróbica, é preciso que tenham força muscular, porque com a força aumenta o limiar anaeróbio, e as pessoas conseguem caminhar aerobiamente desde que tenham força muscular. Isso ocorre porque quando a pessoa tem força, caminha com menos fibras. Menos fibras, consegue fazer isso aerobiamente. As pessoas enfraquecidas caminham com muitas fibras e caminham anaerobiamente por isso. Uma outra aplicação importante da força, diminuir o risco cardiovascular nas atividades da vida diária. Se a pessoa vai fazer uma atividade qualquer, como subir uma escada, e tem grandes elevações de frequência cardíaca e pressão arterial, isso pode ser inadequado. E como prevenir essa situação? Aumentando a força muscular. Quando a pessoa aumenta a força muscular, a pessoa faz as coisas com menos fibras, ativa menos os ergoceptores e, consequentemente, tem menores elevações de frequência cardíaca e pressão arterial. A gente pode dizer isso de outra forma: o aumento da força diminui a intensidade das atividades da vida diária. Falando um pouquinho da segurança, vamos lembrar que segurança não está funcionando. Aponto para onde isso? Voltou. A segurança significa sobrecargas adequadas. E qualquer atividade física tem sobrecarga. Desde que estejam adequadas à condição de cada um, haverá segurança. O controle de sobrecargas cardiovasculares é muito fácil no treinamento resistido. Frequência cardíaca pode aumentar muito pouco, porque é uma atividade intervalada, não é uma atividade contínua. A pessoa faz alguns movimentos e para descansar. Com isso, a frequência cardíaca não sobe muito. Além do que, se as repetições não forem muito altas e os intervalos forem mais longos, a elevação é muito pequena da frequência cardíaca, isso é segurança cardiovascular. Com relação à pressão arterial, aquilo que se imagina que é verdade, mas é verdade para situações particulares, que são grandes elevações de pressão arterial, só ocorrem em grandes esforços. Esforços moderados produzem pequenos aumentos de pressão arterial e perfeitamente seguros.
E isso depende, então, do grau de esforço, que é facilmente controlado no treinamento resistido. Então, esse controle das sobrecargas cardiovasculares é muito fácil na orientação do treinamento resistido. E com relação à sobrecarga músculo-esquelética, também é muito fácil. O exercício resistido permite um controle ideal de todas as sobrecargas músculo-esqueléticas. A pessoa está na posição mais adequada para fazer cada exercício, a velocidade é lenta, você não tem acelerações, desacelerações, as cargas são controladas. Muita gente tem medo do peso, né, para pessoas debilitadas. Não, mas é exercício com peso. Isso não é real, porque o peso é controlado. Ele pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser mínimo. Então não dá para ter medo de sobrecarga que a gente controla. Que controle a gente tem sobre as sobrecargas numa pessoa que está correndo atrás de uma bola? Acelerações, desacelerações, torções, quedas? Nenhum. É tudo aleatório. No exercício resistido não tem nada aleatório, tudo sob controle. Por isso é muito seguro. Amplitudes, isso é fundamental. Articulações fragilizadas podem ser lesadas pelas amplitudes mesmo sem carga. E no exercício resistido a gente controla as amplitudes para que fique dentro do conforto individual. Então é muito seguro. Fora os outros aspectos todos, né? Por causa disso, o exercício resistido é considerado o exercício terapêutico ideal. Existem já muitas publicações enfatizando as qualidades do exercício resistido terapêuticas, justamente em função da eficiência e da segurança pelo controle de sobrecargas. Então, repetindo, o treinamento resistido é popular e cada vez mais vai ocupar o seu espaço, porque tem a eficiência das atividades intensas associada com a segurança das atividades suaves. Eu fico à disposição depois para qualquer dúvida, né? Obrigado.